Então, vamos lembrar aqui que a gente estudou no módulo 4. Nós estávamos vendo múltiplos e divisores. Então, se eu tenho aqui, ó, 30 dividido por 5, resultado é 6, resto 0. Quando o resto é 0, a gente pode falar, então, que essa divisão é uma conta exata, ok? Ou seja, que 30 é múltiplo de 5, ou também a gente pode falar que o 5 é divisor de 30, ok? Então, quando eu tenho uma divisão que dá resto 0, a gente fala que ela é exata. Então, aqui o 30, ele é múltiplo de 5, também o 30 é múltiplo de 6, e o 5 é um divisor do 30. Então, vamos retomar a ideia dos múltiplos de 5. Quem seriam os múltiplos de 5? Sempre o primeiro múltiplo é o 0. Então, os múltiplos de 5 seriam 0, 5, 10, 15. É um conjunto infinito, certo? Agora, quando eu falo de divisores, né? Quais são os divisores de 30? O primeiro número que, quando eu colocar lá de divisor dá resto 0, é o 1, né? Outro que seria, que dá para dividir o 30, um divisor de 30, o 2. O 3 também é um divisor de 30. O 4 não, tá? Não tem nenhum número natural que vezes 4 resulte 30. O 5, sim. O 6. Então, observe aqui, ó. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 10, 30. Se eu voltar aqui, ó, 2 vezes 15, 30. Uma vez 30, ok? Então, aqui nos divisores, eu tenho um conjunto finito. Então, os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, tá? Diferente dos múltiplos. Os múltiplos começam no 0 e é infinito. Divisores não, começa do 1 e termina no próprio número. Sempre assim. Tudo bem? Aí, como que a gente faz? O seguinte, ó. Para eu saber se o número é divisível por outro natural ou não, eu posso fazer a conta ou simplesmente usar critérios de divisibilidade. Tá? Nós estudamos isso na última aula, então vocês têm, além da apostila, tem também já um resumo sobre isso no caderno. Então, só vou colocar aqui por causa, para a gente retomar o módulo 4, tá? Desde o começo, para não ter nenhuma dúvida. E se tiver dúvida, lembre-se, me procura no Tell Me. Então, ó, qual que é a regra de divisibilidade por 2? Quando que eu sei que o número é divisível por 2? Eu olho o algarismo da unidade. Se o algarismo da unidade for par, então esse número é divisível por 2, tá? Por quê? Porque 8 é par. Quais seriam, então, os múltiplos do 2? Seriam 0, 2, 4, 6, 8, infinito, tá? Agora, para ser divisível por 2, basta que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, esse outro exemplo aqui, ó, o último número do algarismo da unidade é 1. Ou seja, é um número ímpar. Então, esse número não é divisível por 2, certo? E a regrinha do 3? Como que eu sei que um número é divisível por 3? Aí, eu vou ter que fazer um cálculo, uma soma. Eu vou somar os algarismos. Se a soma for múltiplo de 3, então o número é múltiplo de 3. Eu não preciso fazer a divisão, tá? Se der resto 0, ok, é divisível. Agora, se eu quiser a regrinha do 3, é assim, ó. Somo 2 mais 5, mais 4, mais 1. Então, dá 12, isso, né? 7, 7 e 4, 11, 12. O 12 é um número múltiplo de 3. Então, esse número aqui, ele é o número 2541, ele é um número que divide por 3, ele é divisível por 3, ok? Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, infinito. Agora, se eu olhar aqui para o 103, o 103, se eu somar 1 mais 0 mais 3, a soma é 4.
E o 4 não é um múltiplo de 3. Lembrando aqui, ó, fazer uma colinha. Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12. Então, o 4 não é múltiplo de 3. Então, o número 103 não é divisível por 3, ok? A regrinha do 3, então, a gente soma os algarismos. Se a soma for um número múltiplo de 3, então, será divisível por 3, tá? A regrinha do 4. Como que eu sei se um número é divisível por 4? Eu tenho que olhar para os dois últimos números juntinhos, tá? Os dois últimos algarismos do número. Então, nesse caso, é o 16. 16 é múltiplo de 4? Sim. Então, esse número, 4.116, é divisível por 4, certo? E aqui o 100. O 100, se eu pegar os dois últimos algarismos, aqui, ó, fica só o 0, 0, o 100, ele é divisível por 4, porque 0 é divisível por 4, ok? Então, 100 é divisível por 4. Um terceiro exemplo, 1.207. Se eu pegar só os dois últimos algarismos, eu vou ter o 7. 7 não é múltiplo de 4. Então, o número 1.207 não é divisível por 4. Qual que são os múltiplos de 4? Só pra gente lembrar. 0, 4, 8, 12, infinito. Observe que sempre começo pelo 0, o segundo número é o próprio e eu vou somando ele, tá? Mais 4, mais 4, mais 4, ok? Vamos para a regrinha do 5. Qual que é a regrinha do 5? Um número vai ser divisível por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Então, o 17. 17 não termina nem em 0, nem em 5. Então, o 17 não é divisível por 5. O 25, ele é divisível por 5, ele termina em 5. 300 termina em 0. Então, 300 é divisível por 5. 551, não, né? Não termina nem em 0, nem em 5. E aqui, 7.865, termina em 5. Então, sim, é divisível por 5. Esse aqui, 105, também é, porque termina em 5, ok? E a regrinha do 6? A gente estudou, será que vocês lembram? Para um número ser divisível por 6, ele deve ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Então, eu vejo a regra do 2, que é ver se o número é par, e vejo a regra do 3, que é somar os algarismos. Então, se ele não for par, já nem preciso ver essa regra, que eu já sei que não vai ser, certo? Então, aqui, ó, 2 exemplos. 114 é par, legal, ele é por 2. Agora, 1 mais 1 mais 4, qual que é a soma? A soma é 6. 6 é múltiplo de 3? Sim. Então, esse número, o 114, é divisível por 6. 202 é por 2? Sim, termina em 2, é par. E ele é por 3? Ele é divisível por 3? 2 mais 0 mais 2 dá 4. Pergunto, o 4 é múltiplo de 3? Não, né? Então, o número 202 não é divisível por 6, tá? Lembra que eu falei pra vocês que tinha algumas regrinhas que era mais fácil você fazer a divisão? A do 7 é uma delas. Quem ficar curioso, tem na apostila, mas a gente não vai falar aqui não, tá? É mais fácil dividir por 7. Do 8 também a gente já comentou, tem que ser os 3 últimos números, tem que ser divisível por 8. É bem perto da regrinha do 4, né? O 4 a gente vê os 2 últimos números. A do 8 a gente vê os 3. A regrinha do 9, ela é bem semelhante à regra do
3. O que eu preciso fazer? Somar os algarismos do número. Então, aqui, esse número, 51.219. 5, mais 1, mais 2, mais 1, mais 9. Quanto que dá essa soma? Faz aí pra mim. Essa soma dá 18. 18 é múltiplo de 9? Está na tabuada do 9? Sim. Então, o número 51.219 é divisível por 9, ok? Peguei um outro exemplo aqui, vamos ver esse. 147.214. 1, mais 4, mais 7, mais 2, mais 1, mais 4. 2 segundinhos pra vocês fazerem a soma. Ó, 7 mais 4, 11, 12, 14, 15, 19. 19 não é múltiplo de 9, não é divisível por 9. Então, o número 147.214 não é divisível por 9, certo? Pergunta, e a do 10? O 10 é fácil, né? Quando o número é divisível por 10? Quando o algarismo da unidade for 0, ou seja, quando o último número for 0. Então, aqui, ó, 11.450 é divisível por 10? Sim, porque termina em 0. 6.045 é divisível por 10? Não, não termina em 0. A do 10 é só por 0. Então, lembrando, na apostila tem a regrinha do 12, que ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Tem outras, tá? Mas eu peguei as mais importantes. Aí, você pega a sua apostila, seu caderninho, se tiver aí fácil. Tinha uma tarefa. Qual que era a tarefa? Página 415, exercício 5. Se não tiver aí perto, pausa o vídeo, pega lá para fazer a correção da tarefa, tá? Então, é o seguinte, no item A, ele quer saber quais desses números são divisíveis por 2. Quando um número é divisível por 2? Um número natural é divisível por 2 se terminar em número par, se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, dentre esses, quais são divisíveis por 2? Então, eu tenho aqui, ó, 458, ele é par. Então, esse número é divisível por 2. Eu fiz uma tabela, mas vocês vão só responder na apostila mesmo, tá? Que é por 2, o 458. Isso aqui, toda essa coluna é o item A, ok? O 213, ele é divisível por 2? Ele não é par, então ele não é divisível por 2. 110 é par? Sim, né? Termina em 0, então 110 é divisível por 2. 1008 é par? Sim, é divisível por 2. 405, ele é par? Não, então esse eu não vou assinalar. 1872 é par? Sim, então esse a gente assinala. Então, na verdade, no item A, quando ele te perguntar do 2, você vai responder 458, 110, 1008, 1872 e 330, porque esse número também é par, ok? Tá. Aí, ele vem no item B, perguntando do 4. Quais desses números são divisíveis por 4? Qual que é a regrinha do 4? Eu olho os dois últimos algarismos, né? Juntos. Então, eu olho só isso aqui. 58. 58 é um número que é divisível por 4? Então, se você for procurar na tabuada, terminaria no vezes 10, 40, vezes 11, 44, vezes 12, 48, né? 4 vezes 13. Vamos fazer uma continha aqui. Vai dar 52. Depois, 4 vezes 14.
4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 e 1, 5. Então, o próximo, somar 4 aqui, vai ser o 60. Então, esse número 458 não é divisível por 4. E o 213? Eu olho só para os dois últimos. 13. Tem um número que vezes 4 dá 13? Se eu fizer 3 vezes 4, é 12. E 4 vezes 4 é 16. Então, esse também não. Então, esse não é. O 213 não é. Vamos para o 110. Deixa só o 10 aqui. Só que me interessa para o 4 é os dois últimos. 10. Tem um número que vezes 4 vai dar 10? 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 4 é 12. Então, não é. 110 não é divisível por 4. Agora, olhando 1008. Para eu ver o 1008, eu olho os dois últimos. Ou seja, é o número 8. 4 vezes 2, 8. Então, sim, o 8 é divisível por 4. Então, 1008 será. Pode marcar lá no item B, pode marcar 1008. No 405, eu pego só os dois últimos. 5. Dá para dividir por 4? É uma conta exata? Não, porque 4 vezes 1 é 4, né? E 4 vezes 2 é 8. Então, 405 não é divisível por 4. Aí, a gente vai tentar o 72. Pode fazer a continha aqui? Mais fácil do que fazer 1872. Então, vamos lá. 72 dividido por 4. 4. Coloco aqui 1. 1 vezes 4 é 4. Para chegar no 7, sobra 3. Baixo 2. Existe um número que vezes 4 dá 32? Sim. 8 vezes 4, 32. Certo? Então, 72 divide por 4. Ou seja, o 1872 é divisível por 4. Eu não preciso fazer a conta do 1872, só do 72. E isso é a regrinha do 4. 330, eu vou olhar só para o 30. Se eu sei que 4 vezes 8 é 32 e 4 vezes 7 é 28, então não, 330 não é divisível por 4, ok? Do 5. Para ser divisível por 5, ó, tô no item C agora. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Desses números, quais que terminam em 0 ou 5? Este não termina nem em 0 nem em 5. 213? Também não. 110, sim. 110 termina em 0, então é divisível por 5. 1008 é divisível por 5? Não, não termina em 0 nem em 5. 405, sim, termina em 5. Então, agora eu tô olhando só para o último algarismo. 2, não, tem que ser 0 ou 5. 330, sim, tá? Então, no item C, a resposta 110, 405, 330. Ok. Regrinha do 6, tem que ser por 2 e por 3. Eu tenho aqui já os que são por 2, então serão só, se for, serão os que estão já com o xizinho no 2. Mas eu tenho que fazer a soma dos algarismos para ver se dá por 3. Então, vamos ver. 4 mais 5 é 9. 9 mais 8 é 17. Então, não é divisível por 6. Aqui. 2 mais 1. Ah, esse aqui a gente nem precisa ver porque não é por 2. Esse sim. 1 mais 1, 2. 2 não é múltiplo de 6. Não é divisível por 6. Esse aqui, a soma dá 9, ó. 1 mais 0 mais 0 mais 8 é 9. 9 é divisível por 3? Sim. Né? 405 não, já não é par. Aí, vamos para esse. 8 mais 1, 9. 9 com 7, 16. 16 e 2, 18. Então, sim. Ok? Esse aqui, 3 mais 3, 6. 6 é múltiplo de 3? Sim, né? Então, esse também é. Agora, por 10. Agora, é o item E, que a gente tá vendo. Exercício 415, exercício 5, item E.
Desculpa, página 415, exercício 5, item E. Tem que terminar em 0. Daqui, o que termina em 0? Aqui, 110 termina em 0. E 330, ok? Então, aqui estão as respostas dos itens A, B, C, D e E, certinho? Para a atividade que eu vou pedir para vocês, eu preciso que vocês saibam o que é paridade. Quando o exercício falar sobre paridade, ele está te perguntando se o número é par ou ímpar. Então, quando que o número é par? Se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando que o número é ímpar? Quando terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Ok? Isso vai ser uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem, que está aqui já chegando no fim da nossa aula. Já vou passar a adiantar a tarefinha para vocês. Então, a tarefinha que eu quero. Página 416, exercícios do 6 ao 9 e o exercício 1, só o 1, do aplicando conhecimento, tá? Então, são 6 ao 9 e mais o exercício 1. Então, na nossa próxima aula, a gente vai corrigir isso, tá? Eu corrijo isso, provavelmente, já na próxima aula, a gente já tá vendo também. Se tiver algumas dúvidas, conforme eu já falei, mande pra gente no Tell Me, ok? Galerinha, fiquem com Deus, beijinhos, até a próxima.